Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de falar de uma coisa bem evidente nas terapias manuais, que são as barreiras que existem no nosso corpo. O que a gente tem que entender é que nosso corpo ele funciona por barreiras. Essas barreiras são barreiras limitantes do movimento, que são barreiras tanto fisiológicas como também existem barreiras patológicas. É chamada de barreiras corporais. O que são essas barreiras corporais, então? O nosso corpo ele funciona através de movimentos de alavancas. E essas alavancas elas são determinantes de quão grande nossa articulação ela se move. Você tem que entender que quando você precisa mover uma determinada articulação, ela é limitada em determinada posição por uma barreira anatômica, por exemplo. A limitação fisiológica do seu corpo é determinada, então, pelo um movimento ativo. Já as barreiras anatômicas, ela é limitada por uma estrutura anatômica, normalmente os ossos, as articulações, os ligamentos e etc. Então, se a gente fosse entendê-las mais ou menos, seria como você analisar uma fita como essa aqui. Se você pensa numa fita considerada como o limite final e inicial da tua articulação, imagina aqui um movimento de flexão do punho e um movimento de extensão desse punho. Dentro dessa barreira, a gente está falando de barreiras, mostradas em preto, de barreiras anatômicas, certo? Essas barreiras anatômicas, como eu falei antes, é a limitação gerada por uma estrutura óssea ou uma estrutura articular, um ligamento que impede o movimento que extravase as duas pontas. Então você tem um limite máximo de flexão e você tem um limite máximo de extensão do teu punho. Dentro dessas barreiras, existe uma barreira chamada de barreira fisiológica. Vou desenhar em azul. Essa barreira fisiológica, que é uma barreira que está aqui dentro, ela é limitada pelo teu movimento ativo. Fisiológica. Ou seja, se você faz uma extensão do teu punho aqui, você percebe que teus dedos eles chegam a uma determinada posição que não vai mais. Depois disso aí, se você puxar o seu dedo para trás com mais intensidade, ele vai mesmo assim. Então são barreiras limitadas pelo movimento ativo dos teus músculos, os músculos extensores dos dedos e também dos ligamentos que estão aqui na palma da mão, impedindo que esse dedo ele vá mais em extensão. O que a gente tem que fazer então é jogar um movimento passivo do teu dedo para que aconteça um movimento de barreira anatômica, mas a fisiológica ela só vai até esse nível de extensão. Outra barreira que essa é a causadora das nossas doenças, ou como o próprio nome diz, as barreiras patológicas, é o que normalmente ela limita o movimento. Ela dá uma barreira que impede que você chegue o movimento até a extremidade fisiológica ou anatômica às vezes. Então aqui dentro a barreira patológica, essa barreira patológica, ela vai caracterizar-se como uma alteração mecânica que impede o movimento correto do teu corpo, tá? O que a gente tem que fazer nas terapias manuais é a tentativa de recuperação desses movimentos fisiológicos. Chegar com que a gente consiga reverter essa barreira patológica para uma situação fisiológica novamente, que ela vai recuperar a barreira anatômica. Isso aí a gente faz através das nossas manipulações. O curso, por exemplo, de fisioterapia manipulativa aplicada ou a formação em terapias manuais que nós vamos dar aqui na Manac, ela vai ensinar os alunos como é que a gente consegue chegar a recuperar essas barreiras, de desaparecer com essas barreiras patológicas, fazer com que o movimento recupere a movimentação fisiológica ou mesmo anatômica. Algumas patologias, por exemplo, elas podem atravessar a barreira anatômica, como uma luxação, por exemplo, deixando a articulação um pouco mais frouxa.
Então, algumas literaturas elas falam sobre uma barreira patológica que vem até esse limite. Então, a gente pode ter também barreiras patológicas que atravessam a barreira anatômica, deixando a articulação mais instável, deixando esses ligamentos um pouco mais frouxos, tá? Então, deixo a dica aí para o pessoal da fisioterapia, como deve se trabalhar com os pacientes, que a gente tem que sempre tentar recuperar todas as barreiras, tirar essa barreira patológica para chegar na fisiológica e também recuperar o movimento anatômico. Tudo bem? Grande abraço aí a todos. Espero que tenham curtido um pouco esse vídeo. Se gostou, compartilha, curte aí embaixo para os demais colegas observarem. Abraço.